basicamente, se, digamos assim, professor, resumo em 30 segundos do que o que foi a 3.1. A 3.1 traz para nós o quê? As considerações sobre o que são os métodos utilizados, a conceituação de que por que o nosso método ele é empírico, e deu para ver bem isso nas tabelas. Aquelas tabelas, pessoal, elas estão presentes na nossa norma 6122, a norma de fundações, tá? Então, são tabelas tiradas da própria norma. Então, a norma nos recomenda a agir de forma empírica, ok? Por quê? Justamente porque nós temos que analisar a questão racional da coisa. Um ensaio, eu não tenho como fazer um ensaio do qual eu vou gastar um absurdo financeiramente. Então, isso complica a minha vida, tá? Isso complica a minha vida. Isso, poxa, eu não posso. Eu vou fazer um ensaio do qual eu vou falar para o meu cliente: olha, vamos gastar aqui 30, 40, 50 mil no ensaio para você fazer a tua obra. O cliente vai ficar muito alegre comigo para não falar outra coisa, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou dar um spoiler. Eu acabei de carregar a nossa 4.2, aula 4.2, estou projetando ela na tela. Só um spoiler rapidinho, tá? Porque quando eu falo que é complicado, é isso aqui, ó. Olha só, olha o tamanho da estrutura. Olha o tamanho da criatura para fazer a prova de carga, tá? Olha só, as placas. Olha só, a placa aplicada ao solo. É isso aqui. Então, quando eu falo que é caro, que é complicado, não estou mentindo. É isso aí, e é caro, é complicado mesmo, né? Então, pessoal, eu queria mostrar só isso para você. A gente vai falar do ensaio, como ele é feito, os detalhes, enfim, vai falar sobre todo, mas lá na 4.2. Mas aqui eu queria só dar uma noção, uma visão geral do que é o problema em si, do que é a dor de cabeça para fazer um ensaio desse, em termos financeiros, o custo. Então, por isso que é empírico. Não é empírico porque é feito nas coxas, porque a coisa é mal feita. Não, não é. É que assim, a gente tem que ser racional, né? Na engenharia, nós vamos ter várias coisas que são semi-empíricas. Tá? Por quê? Porque a gente não vai conseguir chegar a uma precisão absurda, uma coisa assim, totalmente controlada para chegar numa precisão. Então, vai ter que ser meio empírico? Vai. Por quê? Vamos lá. É muito simples. Eu vou dar dever de casa para vocês, cada um de vocês. Evidentemente, eu moro na mesma casa, não vale, né? Mas morando em casas diferentes, em terrenos diferentes, cada um faz um buraquinho e traz uma latinha de terra. Quanto, professor? Lá, 50 gramas, 100 gramas, um pouquinho de terra. E vamos comparar para ver se vai ser igual. É igual o geral, o genérico, né? A região é assim e tal. Mas vamos ver se vai ser igual, rigorosamente igual. Vamos levar para o laboratório, fazer todos os ensaios, vocês vão ver. É diferente. Então, a variabilidade é muito grande. Então, por isso que a gente tem, obrigatoriamente, coeficientes majorando isto, ok? Vamos lá. Deixa eu só ver se eu coloquei para gravar aqui, pessoal, porque tá gravando. Ótimo. Não coloco para gravar, depois aí não vai ter o material lá. Então, vamos lá. 3.2, dando sequência. Agora a gente fala do dimensionamento em si. Então, a gente falou sobre as considerações, os critérios, e aí a gente vai trabalhar com 3 possibilidades. A tradicional e a mais comum. Lembrando que vocês têm dimensionamento de sapato e blocos, vocês estudam em relação a concreto, a comportamento e tudo mais, em concreto 2. Né?
Tem lá no material de concreto 2, ok? Então, mas vamos lá, aqui a gente vai dar uma olhada geral. Fica tranquilo, nós temos inclusive um dimensionamento. Eu deixei o material focado mais no dimensionamento. Nós temos lá, dimensionamento da sapata isolada, sapata de divisa e associada. Sapata de divisa, tá? A sapata de divisa é algo muito particular que tem que tomar cuidado. Por quê? Vamos lá. Vamos ao princípio básico. A carga do pilar está indo para a sapata que vai contra o solo. E ele gera um bulbo de pressão. Nós vimos lá as 3 possibilidades, né, de projeção de bulbo. A do meio é a mais comum, né? Ou seja, ele não projeta totalmente na superfície a carga e nem totalmente verticalizada. Porque se ele fizer isso, o solo desconfie que o solo não presta se for totalmente verticalizada. Então, a tendência natural é o meio termo. Ele projeta para baixo, mas projeta para a lateral. Aí isso a gente estuda lá em Solos 2, ou Mecânica Avançada, chama do que quiser, ok? Considerações de Terzaghi, nós vamos ver lá que esta tensão que eu tenho no meu maciço, ali na minha sapata, puf, vai para o solo, ele projeta um bulbo de pressão. Esse bulbo de pressão, ele geralmente extrapola a área da sua fundação, da sua sapata. E aí, qual que é o problema? O problema é que, se você projetou ele na divisa, você vai estar jogando bulbo no terreno do vizinho. Tem problema? Tem problema, porque o dia que o vizinho escavar, mexer no terreno dele, ele afeta teu bulbo de pressão da tua estrutura, ele danifica, ele vai gerar dano na tua estrutura, ok? Eu, particularmente, já fiz laudo, patologia, para esse tipo de problema, tá? O prédio, vamos lá, como é que era? Rapidamente. Prédio tinha algo em torno de uns 10 anos, 10, 12 anos, prédio novo, 22 ou 23 andares, não me lembro bem ao certo, residencial. Prédio top, vamos lá. Mais ou menos, era o quê? Uns 170, 180 metros cada apartamento. É um prédio legal. Não foi um pombal, assim. Não, era um prédio legal. Todo em concreto, tal, convencional, nada, nenhuma coisa fora da casinha. Bem bonitinho foi feito. Só que, do lado dele, tinha uma casa, quando foi feito o prédio, tinha uma casinha velha. Né? Isso eu fiquei sabendo depois, porque quando você vai fazer uma investigação de patologia, uma das primeiras coisas que você faz é o quê? Fazer uma investigação do que tinha no local, como era, etc. Tá? Aí o que aconteceu? Escavaram, tirou a casinha velha dali e escavaram para fazer outro prédio. Quando eu fui lá, esse outro prédio estava com a fundação pronta, ele estava já a nível, eles fizeram 2 andares para baixo de garagem, ele já estava, esse tinha um andar de garagem, e ele já estava indo para fazer o térreo. Ok, vamos lá, olhamos e tal, eu e outro engenheiro. Colocamos selos de gesso na estrutura para ver, para medir, enquanto a gente foi levantando os dados. Trincou alguns selos de gesso, a gente olhou, opa, e daí a gente foi avaliar, analisar, e ele ficou responsável pela parte prática, parte de gesso, selo de gesso, etc., né, levantar alguns dados do prédio, e eu peguei o projeto estrutural, eu falei, deixa eu fazer uma análise nessa fundação, para ver o que tem, se tem coisa errada aqui, vamos analisar, né? E aí eu fiz uma simulação no computador, projetando os bulbos de pressão. Fiz no AutoCAD mesmo, em 3D, mas no AutoCAD mesmo. Isso foi já faz algum tempo, em 2007. Tá? Projetei, e aí vi o quê?
Adivinha? O bulbo de pressão do prédio extrapolava a linha limite. Ele estava projetando parte da fundação, ele projetava no terreno vizinho que foi escavado. Eu fui, olhei aquilo, aí marquei no projeto, opa, essa área. Ah, legal. Colocamos em cima do projeto, marcamos, né? Os pilares afetados. Aí comparamos pilares afetados com bulbo de pressão. Ao fazer essa sobreposição, identificamos. Alguém está falando alguma coisa ou é só áudio aberto? Deixa eu voltar aqui. Rubens e Saulo. Agora, Saulo, está falando alguma coisa ou é só o áudio que está aberto, Saulo? Bom, eu coloquei no mudo porque eu perguntei e não respondeu, eu coloquei no mudo. Então, pessoal, sapata de divisa, eu falei sobre os bulbos de pressão. Lá, o prédio não era bloco, tá? Era bloco com estaca, mas gera bulbo de pressão igual. Ok? Mas, no caso da sapata, o bulbo é mais superficial e o problema é maior ainda. Tá? Sapatas associadas, eu tenho que, às vezes, associar dois sapatos. Por quê? Imagina, eu projetei sapatas, as sapatas vão colidir. Como assim colidir, professor? Eu projetei uma do lado da outra. Ah, professor, mas eu estou vendo aqui, eu olhei aqui na hora de executar, que não dá nada, dá 20 centímetros de distância uma da outra. Mas vai colidir o quê? Adivinha? O bulbo da sapata vai colidir uma com a outra. Tá? Vai gerar sobreposição. O que vai acontecer? A sapata maior, que está projetada para mais carga, vai gerar carga negativa na sapata menor. Isso é um erro extremamente comum quando o pessoal está começando a projetar fundações. Vai e lança o pilar, mas como lançou meio na loucura, assim, sem ter uma noção do que está fazendo, gera um pilar com carga negativa. Aí a pessoa olha e, meu Deus, mas carga negativa? O software está errado. Não. Você lançou um pilar com muita carga e outro com pouca carga. Ele vai dar essa desproporcionalidade e vai gerar carga negativa. Tá? Então, sapata de divisa. Olha lá. O que acontece? O que eu posso fazer para fugir disso? Eu tenho que fazer o pilar ali. Não tem como. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Tá vendo esse eixo da viga representado aqui na tela? Deixa eu pegar o marcador. Tá? Ó, eixo da viga. Tá vendo esse cara aqui? Dá para usar ou esse outro aqui, ó. Tá na divisa aqui? Beleza. Usamos de modelo. Eu uso um braço de alavanca e transmito a carga de lá para cá. Exatamente como eu faço, né? Quando você comete aquele erro grosseiro e gera pilar com carga negativa, você faz exatamente isso. Só que daí de forma intencional. E você faz, a gente chama isso de viga de transição. A viga de transição vai tirar a carga, não totalmente, mas o suficiente para não gerar um bulbo de pressão que prejudique. Então, essa é a solução. Fácil? Não é difícil, né? Não é difícil. Até porque a gente tem que analisar que hoje em dia a gente faz tudo com software. Você só tem que saber o que está fazendo, é óbvio. Tá? Então, e aí você pode... A sapata associada tá aqui, ó. Faz de conta que essa sapata, pessoal, de divisa associada com outra. Tá? Digamos que aqui, ó, eu tenho... Não, ficou muito feio isso aqui. Vamos fazer diferente.
pegar aqui. Ó, faz de conta que essa sapata viria até aqui. Esta outra sapata viria até aqui. Então, este espaço aqui ficaria oco, vazio, né? O que eu vou fazer? Eu vou unir as duas sapatas fazendo o mesmo princípio da viga de transição, porque a viga de transição tem um pequeno detalhe. Quando que eu vou fazer a viga de transição? Quando eu tiver sapatas pequenas, né? Numa casa, por exemplo, sapatas pequenas. Até porque, vamos lembrar do posicionamento de cargas, né? Revisão de concreto 2. Posicionamento de cargas da minha estrutura, geralmente ela vai estar concentrada onde? O meu eixo de cargas é escadas, elevador, é o centro da estrutura. Então, pilares externos recebem menos carga. É uma lógica isso. Pensa na laje. Parte a laje no meio, metade vai para uma viga, metade vai para outra. Se a viga está na extremidade, ela recebe meia laje. E a coitada da viga que está no meio, ela recebe metade de uma laje, metade da outra. Então, ela recebe uma laje inteira de carga, né? Como assim, professor? O que você está falando? Ó, isso aqui, ó. Eu tenho isso aqui, ó. 3 lajes aqui, tá? Então, olha só. Que lindeza. Vamos melhorar. Isso aqui está muito feio. Pessoal, o que eu mais sinto falta é isso aqui. Poder pegar o quadro, desenhar e tal. Porque esse negócio para desenhar isso aqui é serviço para preso. Olha só. Não sai reto nem nada, tá? Mas vamos lá. Eu tenho alunos de bom coração e estão imaginando que isso aqui é reto. Beleza? Então, vamos fazer a análise. Vamos fazer a análise aqui, ó. Então, esta laje aqui, ó. Parte ela no meio, metade da carga dessa laje vai para essa viga. Metade vem para cá. Esta laje aqui, parti ela no meio. O que acontece? Metade vem para cá. Eita, coisa linda. Sai daí. Tá? Metade veio para cá. Ó, metade para cá. Mesma coisa, parte essa no meio, metade para cá. Então, esta daqui e essa aqui receberam muito mais carga que essa aqui. E lembra que a carga da viga vai para quem? Pro pilar, né? Metade para cada um. Então, este pilar aqui levou o dobro deste, em termos de carga. Então, o que acontece? A tua estrutura de divisa não é a tua estrutura mais carregada. Então, essa visão torta e distorcida, pedreiro até pode ter, a gente não pode se permitir esse luxo de imaginar dessa forma. Por quê? Porque vamos aos fatos. Nós temos a nossa estrutura sendo projetada, né? Carga da laje para viga, carga da viga, pilar. Ok? Quando eu vou fazer isso aqui, associar as duas, eu tenho um novo centro de gravidade. Por quê? Tá vendo? Ó, este cara está aqui. Então, se eu pegar metade dele, está aqui, a outra metade estaria mais ou menos aqui, ó. Bem aqui, ó. Não adianta eu tentar riscar, que não vai riscar, né? Então, bem aqui, ó. Tá vendo? O que acontece? Olha para onde foi o centro de gravidade. Por quê? Eu tenho que fazer a compensação. Aqui não tenho valores, tá? Eu teria que ter valores, mas tá vendo? Esse cara aqui é maior que esse, não é? É. Então, provavelmente a carga deste cara é maior do que a desse aqui. Então, a tendência é que ele puxe para cá o centro. Ou seja, ele descentraliza. Aqui é o centro, né? Ah, legal. Ele sai para cá o centro, ó. Foi o que ele fez em função da distribuição de cargas, tá? E aqui a nossa querida sapatinha, ok? A norma diz a dimensão mínima da sapata vai ser 60. Então, se a dimensão mínima da sapata é 60, a minha menor sapata terá 60 por 60, 3,6 metros quadrados de área de projeção. Por norma, independente da carga.
Lastro, vamos dissecar esse cara aqui, lastro. Por que eu tenho um lastro de concreto magro embaixo? Aí ele tem alguma função estrutural? Não. Qual é a função dele? A função dele é o seguinte, pessoal. É preservar este cara aqui, o H0, o H1 e o H, na verdade, né? Mas principalmente esse aqui, tá? Esse aqui. Esse que é o principal. Por quê? Porque esta linha está aqui, essa parte aqui do concreto está comprimindo e essa está tracionando. Então, é só nessa área que eu vou ter a minha ação de tração, tá? Então, o que acontece? O que acontece? Dentro deste raciocínio, né, este cara precisa ser preservado. Eu faço o quê? Um lastro magro, de concreto magro, para nivelar, para deixar nivelado. Só isso, essa é a função. O lastro serve para nivelar. Estes caras aqui, ó, esses apoios, esses dentes. Por que eu tenho esses dentes? Pessoal, 2,5. Isso é o quê? Uma polegada. Se eu estiver fazendo formas de madeira, né? Tábuas, a minha tábua, geralmente, ela é comercializada com quanto de espessura? 1 polegada. Então, por isso que eu tenho ali 1 polegada. Para apoiar a forma. Por quê? Depois eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o pescoço do pilar. Vou deixar a ferragem ali, mas eu vou precisar fazer o pilar depois. Para fazer o pilar depois, eu vou precisar ter um lugar de sustentação, de apoio para este pilar. Então, por isso, 2,5 centímetros, em função disso, da polegada. Quando foi criada a norma, o pessoal não estava pensando, pô, mas vai vir um maluco aqui e vai fazer isso com chapa. É, por isso. Não pensou. A parte triangular, eu já falei sobre isso, né? Essa parte triangular aqui, ó, a gente já falou sobre isso, porque eu não tenho carga sendo aplicada aqui, então por isso que eu posso dispensar. Eu posso fazer ela desta forma. Opa. Beleza. Então, aqui nós temos o que eu estava fazendo ali, desenhando, né? Eu tenho mas que coisa. Ai, ai. Sofrência com esse negócio aqui. Eu só queria pegar o pincel de volta. Tá aqui. Então, vamos lá, pessoal. Compressão. Ele sofre compressão. Tá? E aí, essa vai ser a linha de ação. Tá? Ele vai sofrer o pilar flexo-compressão, mas vai refletir nesta linha novamente. Tá? E o que vai acontecer é, aí eu vou ter que dimensionar, por causa da flexo-compressão, esta parte aqui. Então, isso vai influenciar no quê? Na altura. Então, eu posso dizer o seguinte, eu posso concluir o seguinte raciocínio. Quanto maior o momento que o meu pilar estiver submetido, maior será quem? O H0, que é quem suporta a bronca. Ó o cara aqui. Tá? Olha lá, só que é do lado de cá. Ó, tensão máxima. Então, quanto maior for o momento que eu submeter o coitado do meu pilar, maior será a altura da sapata ali, o H0. Tá? Então, isso é uma consideração a ser feita. Dimensionamento da sapata isolada, tá aí um cortezinho básico. Geralmente, pessoal, a representação gráfica em projeto são 2 cortes, classicamente, mais a planta baixa. Tá? Nós temos a sapata aqui, o H0, depois esse H, o ângulo de 30 graus, e aqui o pescoço, o arranque. E essa base feita de forma triangular,
Aqui ele trouxe B, mas você pode ter B com L, é irrelevante. Ó, aqui ele já traz, ó, tá vendo? Ó, aqui ele trouxe B e B, né? Mas aqui não, aqui ele já traz B e L no exemplo, tá? Então vamos ao exemplo. Já entendemos, já vimos o que é, agora vamos lá, vamos calcular esse negócio, vamos ver como é que funciona essa maluquice. Eu tenho o quê? Ó, vou mudar aqui para meus acessórios. Eu tenho o quê? O inverso, né? Tensão é o quê? Força por área. É isso? Tensão é força por área. E olha aqui, o que eu quero fazer? Eu quero, ó, dimensionar a base. Se eu quero dimensionar a base está onde? Na área. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer esse cara ficar em função da área. Foi só isso que foi feito, pessoal. Tá? Joguei a tensão para baixo e a área para cima. Inverti esses dois aqui. Foi só isso aí. Tá? Inverti os dois. Beleza. Consideramos um coeficiente de majoração aqui de 1,2 desta carga, né? Só que, veja, a minha tensão está em kN por metro quadrado. Então, a tonelada força leva um zero a mais para virar kN por metro quadrado. Majorado em 10%, chegamos ao valor 1,22. Tá? Então, L vezes B, por que L vezes B? L vezes B, né? Ah, professor, mas aqui um desenho, não fui eu que, ó, é do livro. Ó, aqui deveria ser um L, aqui um B, beleza? Então, pessoal, vamos simplificar. Esses cálculos são muito primitivos, muito simplesinhos para fazer. Vamos comentar aquilo que interessa do cálculo, que é aquilo que é o importante para vocês analisarem. L vezes B. Ah, eu tenho essa área. Eu vou fazer conta? Não. Por quê? A norma falou para mim o seguinte. Deus o livre com esse negócio, essa caneta miséria aqui. A norma falou para mim o seguinte, que 60 centímetros é a dimensão mínima. Se eu imaginar que ela é quadrada, ela vai ter quanto? 3,6 metros ao quadrado, né? Então, este cara é o quê? Menor que este. Ele é menor? É. Legal. A minha sapata é 60 por 60. Acabou. Você não pode fazer ela menor que 60. Tá escrito, é norma. Aí você vai fazer o quê? Digamos assim, ó, vamos para valorizar esse cálculo, tá? Por quê? O que esse cálculo vai fazer? Aí ele me deu aqui, ó, que L vezes B é igual a 1,22. Ah, então eu vou fazer uma equação para isolar um dos dois, para fazer a substituição para chegar no valor de um deles. Ok. Só que esse aqui eu não vou fazer, porque ele é 3,6. Então faz de conta que esse aqui, por exemplo, é 8,22. Aí você faria o cálculo, tá? Só esse detalhe ser observado, tá? Olha só. Aí ele veio, calculou aqui o B e tal, mas ele chegou aqui num valor de 1,25, tá? Vamos lá, pessoal. Não sei que maluquice que ele fez, tá? Não sei a maluquice que ele fez. Por quê? Ele trabalhou, desculpa, eu que errei aqui, ó. É isso aqui, ó, 0,36, por isso. Então tá certo. Eu errei e ele tá certo. É 0,36, ó. Então, não 3,6. Eu falei, fiquei com o número na cabeça. Porque ó, se você pegar 0,6 vezes 0,6, vai dar a sapata mínima 0,36. É isso aqui, ó. Essa é a mínima. Que é 60 por 60. Tá, então não, tá certo aqui, ó.
Então, 1,22, mas a conta ainda continua sendo a mesma. A lógica é a mesma, tá? Então, ele fez o quê? 1,22, ela é maior que a mínima, então beleza, então não adota a mínima, então tem que calcular. Ele fez o quê? Ele isolou e gerou uma equação do segundo grau. Qual é a outra forma de fazer, pessoal? A outra forma de fazer é fixar um dos lados, ou fazer uma analogia matemática. Esse 1,22 seria mais ou menos o quê? 1 vezes 1,22. Então, opa, eu posso fazer uma sapata 1 por 1,22. Parece que tem gente no hall. A Arielle. Vamos ver. Tem mais participante? Não, só a Arielle. Ok. Então, vamos lá. Então, 1,22. Então, 1 vezes 1,22 já me daria a área. Tá? Mas se eu quero aproximar. Então, que número que dá 1,22 ao quadrado? 11. Ou, né, 122. Ou 1,1. Ó, se você for lá na calculadora e bater 1,1. 1,1 vezes 1,1 dá 1,21. Então, daria aqui 1,15, por exemplo. Por quê? 15, porque eu tenho que deixar sempre múltiplos de 5, né? 1,15 vezes 1,15 dá, aí já dá 1,32, ele já passou, já está certo, já deu a sapata. Tá? Neste caso aqui, ele usou, no exemplo dele, ele fez a equação, chegou ali a 1,1, daí ele jogou isso para 1,5 vezes, e aí ele fez o cálculo isolando B, chegou no 1,25, e a outra ficou com 1,5, 1,05. Foi o cálculo que ele fez, ele chegou 1,05 vezes 1,25, é a área que ele calculou, deu 1,31 e 25. Ou seja, se a gente tivesse trabalhado esse aqui, ó, esta outra forma aqui, ó, que eu falei, né, seria o quê? Imagina, tudo esse inferno de quanto que ele fez. Você está com pressa, você quer fazer uma conferência rápida. 1,22, você faz o quê? Simplesmente isso aqui, ó, 1,22, você vai lá e tira a raiz quadrada de 1,22. Aí você vai ter mais ou menos a noção. E aí você faz o cálculo. Ou seja, está feito a nossa sapatinha. Aí, sem medo de errar, ele traz lá para nós definir o formato geométrico dos dois elementos, iniciando pelo pilar de divisa. Aí ele dá o pilar de divisa aqui, tá? Aí ele deu lá a relação de carga. Se ele me deu a carga, fator de majoração de 10%, tá aqui. A tensão admissível, ele chegou na área da sapata, 1,17. Posso fazer o cálculo dela adotando uma condição que é econômica. Essa condição que ele falou que é econômica, porque ele achou que ela é econômica. Tá? Ele achou que ela é econômica. Não necessariamente é uma condição econômica. Tá? A quadrada, geralmente, é a solução mais econômica. Então, que econômica proporciona uma menor excentricidade, temos. Daí ele, ou seja, o que ele fez? Ele condicionou. Foi aquilo que eu falei. Eu faria o quê? Eu faria o quê? Eu faria pela raiz. Tirava a raiz disso aqui. Tirando a raiz, eu já teria mais ou menos o que daria para ser considerado. Ele resolveu fixar um dos valores. Tá? Ó, fixando B, para B' volta na equação inicial, aí ele faz o cálculo para ver se passou, se não passou, aí ele chega no valor de L, tá? L por B. Mas, na verdade, ele está fazendo o quê? É só fórmula para calcular, para matemática, para fazer a área. Só isso, pessoal. No pilar 2, ele está fazendo o quê?
Aí ele está considerando, ó, o ΔP, a variação de carga entre um e o outro. Vamos lá, vamos voltar e vamos tentar entender esse sem medo de errar. Ele deu para nós a carga de 2 pilares, né? O primeiro pilar ele deu aqui. Ah, beleza. Então, em cima deste pilar, foi calculada a área. Aí ele adotou o L igual a 2,5 vezes B, ou seja, ele fez uma suposição de área de base, chegou a 0,7 para B, tá? E daí chegou a 1,75, ok? Então, aí ele fez o quê? Considerou a diferença de R1 para menos P1, e aí ele chegou a 46, tá? Então, ou seja, este é o primeiro pilar, segundo pilar. Aí ele pegou novamente o pilar, o P2, menos a diferença dividido por 2, chegou a 226,92, tá? E fez a... Vamos no desenho que... Opa! Mostrar o desenho dele, é para ter o desenho aqui. Aqui, ó. Tá. Olha só, o que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Eu acho que vai ficar mais fácil para a gente entender, daí eu volto lá. Este pilar aqui, vamos entender o problema. Este pilar aqui, ele está na divisa, ó. Ó, divisa, escrito aqui, ó. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso pegar este pilar aqui, pegando os dois pilares juntos, eu vou projetar o quê? Um novo centro de gravidade. Eu preciso projetar um novo centro. Onde é que ele vai ser posicionado? Ah, não sei, pode ser aqui, pode ser lá, tá? Então, esse medo de errar, ele já trouxe os dados todos prontos. Eu vou pegar o livro lá para mostrar. Eu vou pegar o livro aqui só para mostrar da onde que ele traz aqueles dados daqueles pilares, porque ficou meio vago. Na hora que eu montei ali o exercício, esse sem medo de errar, deixa eu só ver aqui a página que é, pessoal. É a unidade A3.2, ok. Aqui. Vamos lá. Pegando aqui, 3.2. Aqui. Ah. 3.2 aqui. Tá certo. Esse mediar é que ele traz da... Ele trouxe ele trouxe os dados, mas não ficou meio fora da casinha. Aqui agora vai ficar, vamos entender. Olha só, pessoal. Olha aqui. Ele traz aqui no começo, tá, da sessão, dimensionamento de fundações rasas diretas, diálogo aberto, aí problema, você vai fazer não sei o que, do almoxerifado, etc. Tá aqui. Aí ele me deu os pilares, tá? Então ele deu o P1, tá aqui, ó, na planta, ó, P1. Ele deu o P1, e o P1 tem 20 toneladas força, com 20 por 40 é a área do P1. O P2 tem 40 por 20, né? E é 25 toneladas força. Então eu tenho que fazer o quê? Uma sapata associada para esses dois caras, fazendo com que o centro de gravidade, ele quase que fica aqui.
ele vai vir um pouquinho mais para cá, porque olha a carga deste cara, ela é um pouco maior, tá? É isso aqui. Agora a gente consegue voltar lá, voltar e entender isso aqui. Ok? Sem... Opa, não carregou. Não carregou esse aqui. Aqui. Não, esse é o pilar. Vamos lá. Aí, carregando. Beleza. Voltando, então, o que ele vai fazer? Primeiro, ele vai pegar o P1, pegar aquela carga que ele tem lá, de 200, era 20 toneladas F para quilonewton, para converter, aumenta um zero, tá? Então, ele pegou, aumenta um zero, usou um coeficiente de 1,2, 240. Beleza. 1,1 de majoração. Aí ele chegou a esta área do pilar 1. O pilar 1 chegou a uma área de AS1 igual a 1,17 metros quadrados. Beleza. Vamos lá. Aí ele fez o quê? Ele adotou esta medida de L 2,5B. Ele poderia ter feito aquilo que eu falei, ele poderia ter feito pela área quadrada, ele poderia ter feito como ele fez no exercício anterior, tá? Vamos pegar aqui o exercício anterior, ele chegou na área, olha lá, tá? E ele fez um sistema de equações, uma equação do quê? Do segundo grau. Isso é Bhaskara. Aí, evidentemente, você elimina a área negativa, fica somente com a área positiva, e daí você chega no valor. Então, ele partiu para outra resolução, tá? Que é a adoção de uma relação de proporcionalidade. Ok? Na verdade, ele colocou aqui que é uma condição econômica. Não é uma condição econômica de menor excentricidade. Não, não é, pessoal. Ele colocou isto porque ele está pensando nos pilares associados, tá? Ele está pensando no quê? Vamos voltar aqui na planta. Olha só. Opa, ele não está projetando. Aqui. Ok, olha lá, projetando. Ele está pensando nisso aqui, nesta relação deste pilar com este pilar e esta distância de 1,20. Então, ele está pensando no quê? Na proporcionalidade destes dois. Não é porque é mais econômico, ele está pensando nisto aqui, nesta condição de proporcionalidade. Ok? Então, vamos voltar. Agora, ele fez, ou seja, são 3 formas possíveis de se fazer, tá? 3 formas possíveis. Ele usou uma delas. Determinou uma das dimensões, tá? E aí ele fez o quê? Ele projetou, ele poderia já projetar direto a S2, mas ele pegou a variação diária. Olha aqui o 250 do P2. Ele pegou a variação diária para ver quanto que dava a variação de carga entre uma e outra. Lembrando que, professor, mas por que não deu 200? Olha lá, pega lá. Ó, a primeira, ó, 225, tá vendo? Ó, 240, que aí vira 225, ou seja, ele está usando os coeficientes aqui. Tá? Então, por isso que ele não dá o 250 direto, não, porque a lógica seria eu pegar e considerar o quê? Eu um tem 20, outro tem 25, né? Ou 250 menos 200 dá 50. Não, não é isso porque você tem que levar em conta os coeficientes, tá? Aí ele faz a consideração, tá aqui, calcula a área 2, pega a relação das duas áreas e faz a substituição. Aí ele voltou no quê? Na primeira forma de resolução. Lembram? 3 formas. Primeira, por equação de segundo grau, que é o que ele faz aqui, Bhaskara. A segunda, que foi a que eu falei,
que eu faço quando eu quero áreas rápidas, né, áreas quadradas rápidas, que é tirar a raiz da minha área, e a terceira forma é aquela de associação, você fixar valores, que foi essa aqui. Então ele voltou em qual? Na primeira, ó, Bhaskara, tá? Por Bhaskara, ó, ele obteve o lado B, como ele fixou B, tá aqui, ele chegou no outro lado, em L, tá? Então, verificando a sobreposição das bases, LB maior ou igual a B, ou seja, por quê? Por que LB e L está se sobrepondo? Por causa disso aqui, pessoal. Vamos lá, voltando na planta do pilar. Olha só, voltando na planta do pilar, analisa comigo. BL. Esse aqui, BL. Então, L de 1 coincide com B de 2. Por isso, tá? Então, essa é a sobreposição que ele está fazendo. L de B1 coincide com B2, ou vice-versa. Aqui ele considerou o quê? Só B do pilar com um L do pilar. Tá? Mas ele deveria ter considerado, né? Ele deveria ter identificado. Esse é o primeiro e esse é o segundo. Ou B ou L aqui, ó. Tá vendo? Ó? É o que ele faz. Aí ele fez a análise. Ó, não está ok porque ocorre a sobreposição, tá? Beleza. Então, pilares 1 e 2, pilares de divisa. Ó, P1 divisa, P2 central tem que ser maior que P1. Então, ele soma as duas cargas, formando a resultante, tá? E aí ele vai fazer o quê? Ele vai atribuir a X, ele faz a inversão da fórmula. Qual fórmula, professor? Tensão. Ah, que beleza. Olha aqui. Tensão é igual a força por área. Ah, legal, ele pega essa fórmula, né? E aí a resultante, olha só, a resultante, tá? Ele está fazendo o que com a resultante? Joga a resultante para baixo e joga quem para cá? O X para isolar a área depois, ok? É o que ele está fazendo aqui, ó. Ó, a troca. Aí ele vai isolar. Aí o X ele é considerando como uma das laterais, e aí ele joga aqui, ó, nesta fórmula, que é a fórmula para sapata associada. Onde você vai usar B1 ou B2, daí ele faz o cálculo. Né? Aí ele chega na área da sapata associada, considerando as duas cargas aqui. Ó. Então, na verdade, ele começou o cálculo por sapata associada aqui, tá? Aqui, ó. Ele começou. Ele usou aqui, ó. Daí a área 2, ó. Ó o resultante aqui. Tá? Não precisava. Diferença. Ele calculou. Então, ao calcular, o que aconteceu? Ele chegou nisso aqui. Isso aqui não tem no livro, tá? Faltou esse desenho. Que é a projeção das duas áreas. Então, ele fez o quê? Ao projetar as duas áreas, aí ele verificou que uma sapata estava pegando em cima da outra. Eita! Uma sapata estava pegando em cima da outra sapata, tá? Então, ele chegou nisso aqui, que geraria uma área de interferência. Ao chegar nesta conclusão, aí ele dimensionou as duas como sapata associada. Na verdade, pessoal, por se tratar de uma na divisa e outra central, e eu teria que jogar a carga. E eu teria que jogar a carga da sapata de divisa
para a central de qualquer jeito. Porque a gente acabou de falar, antes de fazer os cálculos, da questão do bulbo de pressão estar sendo projetado na área do vizinho. A gente acabou de falar isso, pessoal. A gente acabou de entrar neste mérito. Então, eu não tenho como trabalhar com a carga indo para o meu vizinho. Então, ou seja, ele poderia ter iniciado a resolução do exercício, resumindo, né? A partir do quê? A partir daqui. A partir deste dado aqui. Então, era visível isso. Era notório. Tá? Então, ele poderia pegar daqui. Isso aqui ele já tinha essa informação, porque ele tinha o projeto. Então, ele podia pegar daqui, calcular a resultante, isolar. Aqui ele isolou, fixando uma das laterais. Mas por que ele fixou uma das laterais? Simples assim. Ele já sabe que a distância, aqui, ó, lembra lá, estava 1,20, não é? Vamos voltar lá na planta. É mais fácil que ficar, pô, lembra, tal, não, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó, 1,20. Tá? Então, ele já sabe que desse 1,20. Ele já tinha isso aqui. Então, ele já sabe que, por exemplo, se ele pegar daqui para cá e para cá, ela coincidiu. Ok, mas aqui, ó, digamos assim, o cálculo inicial que ele fez seria como se essas duas não fossem de divisa. Aí ele teria que fazer aquele cálculo para ver se ela gera sobreposição. Neste caso aqui, ele já sabia que ela gerava sobreposição. Então, ele quis só demonstrar naquela primeira parte, né, anterior, que se as duas não fossem, por exemplo, essa não é divisa, era daquela forma que faria. Ah, beleza. Ok. Então, a partir do momento que ele sabe que é uma sapata de divisa, ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar com um sapato de divisa. Ele vai isolar um dos lados, atribuindo o valor X, para descobrir a área total da sapata. Como ele fez o cálculo anterior, né? Aí ele já tem mais ou menos uma noção. O que ele está fazendo aqui? O que ele vai fazer aqui, nesta parte? Pessoal, isso aqui, este cara com este cara, é o quê? Mas que maravilha esse negócio para desenhar. Que maravilha. Este cara aqui é o quê? Eu tenho aqui... Mas que coisa! Eu não sei, ele pega, acho que na lateral do desenho, quando ele pega na lateral da imagem, ele distorce totalmente, não sei porquê. Mas tudo bem. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, ele distorce. Eu vou fazer o seguinte. Descartar. Voltar. Aqui. Então tá. Então agora vamos ver se peste distorce agora que eu quero ver. Olha só. Então ele estava com essa situação aqui, ó. Isso aqui estava acontecendo, tá? Aonde isso estava acontecendo? Ele fez esse cálculo inicial. Isso aqui estava acontecendo. Beleza. Então ele teve que fazer o quê? Opa, vai ter que fazer uma nova sapata que substitua esses dois, tá? Vai substituir os dois. Ah, legal. Só que o que acontece? Aqui nessa estrutura, eu tenho o quê? Este pilar aqui, e eu tenho este outro pilar aqui, olha, né? Então, eu tenho esses dois caras. O que eu preciso fazer? Eu preciso, pelo momento de inércia destes caras, eu preciso achar o quê? O centro geométrico. Eu preciso localizar o centro geométrico, né? Pelo momento de inércia desses dois caras aí. Eu preciso fazer isso aqui. E é isto aqui que ele está fazendo, ó. Ele pega aqui para cá, né? Ah, vai dar um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. Ah, não sei. Como que eu vou fazer isso?
eu vou calcular, tá? É o que ele faz ali, ok? Então, vamos voltar lá. Vamos voltar. Tá? Então, ele calcula o centro geométrico, tá? O centro de gravidade das duas peças, tá? Então, portanto, sapata quadrada, assim, você vai chegar nessa área de 0,972, tá? Arredondando para 1, aí pega a carga do pilar, opa, deu essa área. Adotando aquela relação de excentricidade, ele chega no valor do B. Lembrando, quando você está fazendo associada, você tem dois problemas. Um é a localização dos pilares. Aí você tem que fazer o cálculo do centro de gravidade. Beleza. O segundo é a questão de você tem que dimensionar a sapata como se ela fosse para toda aquela carga, ou seja, a somatória dos dois pilares. E ainda você tem a questão da excentricidade, o exim, você calcula aqui, ó. Aí você chega nesse valor de para ficar nessa relação 1,5 para 2,5, ela tende à condição econômica. Esta relação que ele traz aqui, ela é válida? É válida, mas quando a gente está falando de sapatas associadas, tá? A relação, essa aqui não é uma relação que se sustenta para sapata isolada, sim para associada. Ok? Aí ele pega aqui, ó, ele pegou os demais pilares. Eu só coloquei aqui todo o exercício, mas ele vai seguir a mesma linha. Ele pega o P4 e o P5, tá? Da onde que é o P4 e o P5? Vamos lá, P4 e P5, ó. Ó, tá vendo? Ó, P4 e P5. Ele vai associar agora esses dois caras. Só que este cara aqui, ó, este cara, repare, ele tem carga maior que este. Ele vai fazer uma nova associação. Só que esse cara tem carga maior que este. Então, ele passa a trabalhar. Daí, opa, cadê? Aí, aqui, tá. Então, ele passa a calcular, ele faz a mesma coisa, o mesmo cálculo, mesmo procedimento, para ver se ocorre a sobreposição, né, daqueles dois ali. Tá? Eu não trouxe os detalhes desse de baixo, senão ia ficar bastante extenso, né? A gente tem tempo para outra aula. Então, olha só, o que, que ele fez? Foi isso aqui, ó, aquela distância 1,20, o parâmetro que ele trabalhou, e reposicionou a sapata. Ela está com o centro dela mais ou menos aqui, ó, ele deslocou o centro para que não ficasse a carga na divisa. Foi o que ele fez. A parte de baixo seria o outro, que seria esse aqui, ó. Tá? Então, aí, aqui ele projetou o quê? Uma viga de equilíbrio. Por quê? Porque a distância entre as sapatas, repare que ficou grande. Tá? Então, por isso que ele calculou isolado. Lá estava perto, lá era 1,20. Era notório que ia dar isso aqui, ó. Essa aqui, ó. Era notório que ia dar isso aqui. Era notório. 1,20, muito perto, né? Vamos fazer conta de louco. Vamos fazer conta de louco para ver como é notório que é perto. Eu pego aqui, ó. Eu sei que esse 1,20 é de distância do eixo, né? Ó, é distância do eixo. Faz só mas que miséria. É distância do eixo, ó. Faz só um ponto, então, ó, do eixo. Então, este cara aqui, pegando ele tem quanto? 40 por 20. Então, se eu tirar metade dele aqui, aqui ele está nesse ponto aqui, ó, ele está a 1 metro. Se eu tirar mais 10 centímetros desse cara, né, ele está a menos de 1 metro. Ó, tá? É 1,20 do eixo central para o eixo central. É 1,20 do eixo central para o eixo central desse cara. Só que aqui, ó, é 10, porque é 20 por 40, e aqui é 20 por 40 também, é 20. Então, 30. 1,20, 90.
Então, ele está bem perto um do outro. Agora, eu vou fazer uma conta diferente. Quanto que a norma diz que o mínimo é 60, né? Então, eu vou jogar 60 para cá. E eu vou jogar o quê? 60 para cá. Eu joguei toda a minha lateral. Ah, professor, não seria 30 com 30? Seria 30 com 30, né? Mas se eu jogar aqui, ó, eu já vou ver que isso vai sobrepor. Ela vai passar. Então, quando você fizer essa análise assim, você já pode ter certeza que ela vai... É uma forma de você saber que ela vai dar sobreposição. A distância, ó, 1,20 por 1,20 de pilar, vai dar sobreposição. Mesmo a carga sendo pequena. Essas cargas aqui são relativamente baixas, não. 20 toneladas, pessoal, só para vocês terem uma noção, a gente está falando de vamos lá, de um predinho de 3 pavimentos. As cargas, um pilar mediano, né? Os maiores vão chegar aí a 30, 35, os menores 5 toneladas, e esse aí 20 toneladas é um intermediário. Então, não é tão pouco assim. 25 já seria quase próximo do pilar grande, que é 30, 35. Só para vocês terem mais ou menos uma noção de carga. Ok? Então, só para vocês terem mais ou menos uma noção de carga. Aí, aqui, neste caso, ele já estava com uma distância maior. Se eu pegar aqui e dividir no meio, para cá e para cá, ele já está numa distância maior. Então, esse 3 metros aqui, né? Então, que é a mesma conta que eu vou fazer lá. Joga 60, eu tenho de 3 aqui, eu fico ainda com 1,80 m de distância. Então, opa, essa aqui já é mais difícil de dar sapata associada, ela tende a isoladas. Então, ele fez ela isolada, não tem problema nenhum. Qual que é o problema? Que metade dessa sapata aqui, metade deveria vir para cá, ó. Nessa parte amarela aqui, ó. Igual essa aqui. É a lógica, não é a lógica? Só que se ela fizer isso, ela avança o bulbo de pressão. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma viga de equilíbrio para que a carga deste pilar seja remetida para esta sapata aqui. Então, repare que nós olhamos lá, vamos voltar na planta. Vou voltar nessa planta aqui. Olha só. Opa, não é essa. Vamos voltar aqui, ó. Nessa aqui, isso. Olha só, então vamos aumentar um pouquinho aqui, ó. Ficar bem nítido o negócio. Olha só. Então aqui, ó. Pilar 5, pilar 4. Este cara tem mais carga que este cara. Então, ao fazer uma sapata associada daqui até aqui, né? Associar essas duas sapatas, obrigatório e necessariamente eu vou estar fazendo o quê? Eu vou ter que aumentar o dimensionamento natural dessa aqui. Essa poderia ser uma sapata isolada, normal, sem problema nenhum, sem interferir com a vida de ninguém, tá ali de boa, sapatinha, mas não dá, por causa que eu vou usar ela para receber a carga dessa aqui, com a viga de equilíbrio, que vai fazer quase que um braço de alavanca. Ela vai pegar essa carga e direcionar para cá. Oi? O compartilhamento. Desculpa. Peço desculpa, pessoal. Olha só. A P4, repetindo, então vou voltar, tá? P4, 20 toneladas. P5, 15 toneladas, tá? A viga de equilíbrio vai pegar daqui até aqui. Esta daqui, com 15 toneladas, muito provavelmente ela teria um dimensionamento menor que o que ela que é P4 e menor que o necessário. Por quê? Ela vai ter que obrigatoriamente receber a carga dessa e lançar para cá, através da viga de equilíbrio. Então, ao fazer isso, eu desloco o carregamento daqui e jogo para cá. Opa! Que é isso aqui, ó. Opa, calma lá. Aqui. Se não compartilhar, vocês me avisam aí, tá, pessoal? Que é isso aqui. Ó, a viga de equilíbrio está aqui. Ela fez o quê? Ela deslocou a carga desta daqui, ela deslocou para cá, através da viga de equilíbrio.
Ele não dimensionou aqui a viga de equilíbrio, tá? Se a gente voltar aqui, ó, voltando aqui, né? Olha só. Ele dimensionou o quê? Ele dimensionou os pilares, tá? Ele dimensionou os pilares aqui, pelos pilares, ó, o P4, que é o que está na divisa, calculou a área do P4, depois ele fez o quê? Isolou, adotou aquela relação, tá? E aí ele calculou. Ah, chegou no valor. Ah, beleza, tá entre a condição econômica aqui. Ah, beleza, chegou no valor. Tá, aí ele foi no 5, calculou a área, fez a mesma coisa e chegou no valor. Então, aí ele falou que aqui vai ter uma viga de equilíbrio, mas ele não projetou a viga de equilíbrio. Como assim, professor? Não, não projetou. Vamos fazer conta de louco, que dá para a gente ver que ele não projetou. Isso vai ajudar vocês numa leitura de projeto no futuro. O meu pilar 5, ele tem 20 toneladas, e ele está com 15 toneladas, o 5, 15 toneladas. Então, se eu multiplicar estes dois caras, eu chego a 0,72. Se eu pegar este cara aqui, que tem 20 toneladas, eu multiplico aqui, ele chega a quanto? A 1,05. Tá? Este cara aqui, 1,05. Esse aqui, 0,72. Tá? Então, aí eu pego e analisando a minha estrutura, fica muito interessante perceber que a viga de equilíbrio, ele só disse, ó, vai fazer uma viga de equilíbrio, mas que não vai ser feita. Porque a área, a gente sabe que é diretamente proporcional à capacidade de carga. Por quê? É fundação direta, tá? Então, o que que acontece? Esta área aqui teria que ser obrigatoriamente, necessariamente maior que esta, para que a minha viga de equilíbrio funcionasse. Consequentemente, se eu tivesse uma viga de equilíbrio aqui, eu ainda poderia reduzir essa aqui para o mínimo. Tá? Porque do jeito que ela está aqui, ela está projetando para cá, mas ela ainda tem uma zona de influência aqui de bulbo, de pressão. Ela precisa obrigatoriamente da viga de equilíbrio, a qual não foi projetada. Tá? Então, assim, na verdade, vocês aprendem os cálculos, vocês aprendem esses cálculos de viga, desculpa, de sapata e bloco lá em concreto 2. Então, essa relação diária, na verdade, não é uma novidade, vocês têm lá no material de concreto 2, e inclusive lá tem o dimensionamento da área de aço, né? A área de aço, tanto da sapata quanto do bloco. Aqui só traz a dimensionamento da área, para depois, em função da área de concreto, calcular a área de aço para fazer. Tá? Assim a gente encerra a segunda aula. Ficaram com alguma dúvida, pessoal? Ninguém vai falar nada? Todo mundo quieto. Eu já vi que teve alguns que fugiram. Foram embora. Ninguém vai falar nada. Hoje, já que falar nada, vou te perguntar. Esse material Sim. que você está apresentando aí, você vai disponibilizar ele para a gente, não vai? Sim, sim. Eu posto tudo no AVA. Ótimo. Depois eu quero passar limpo, né? Falar com você assim que eu entendi tudo, eu estou mentindo. Mas aí eu pego seu material e aí eu tiro as dúvidas depois com você.